Zicke, zacke, hoi, 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 nehmen sie in die Hand. 2, 3, 4. Zicke, zacke, hoi, 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 und dann stoßen wir so miteinander. Ja, zicke, zacke, hoi, 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 und dann trinken wir's aus. Zicke, zacke. Olá, sou Nelson Olivetti com temas de liberalismo de direita. E o tema de hoje é: quais são suas fontes? O que você pensa do estudo? Vou responder essas perguntas então nesse vídeo, porque tem vindo muitas perguntas no meu e-mail e em alguns comentários também. Mas antes disso, curiosidades militares. Como eu falei sobre cruz de ferro, eu queria mostrar como que fica no uniforme completo as cruzes de ferro. Então eu escolhi aqui o uniforme da Waffen-SS, o braço armado da SS, que nada tem a ver lá com a Allgemeine SS, a SS geral, que era lá dos campos de concentração. Essa aqui é o braço armado, eram militares mesmo da SS que iam para a guerra. Esse aqui é o uniforme Panzer, que dos tanques. Então ele recebia a cruz de ferro de segunda classe, e estava lá ela, que era uma cruz teoricamente de pendurar, mas ninguém pendurava. Era deixada na caixinha, pegava-se a fita e costurava-se no uniforme. Então está lá, costurado no uniforme, está lá, essa é a fita da cruz de ferro. Então ele tem de segunda classe, esse sujeito aqui possui. Aí se ele mostra ainda mais coragem, mais honra no campo de batalha, ou o general ganha outra vitória, uma vitória espetacular, ele recebe de primeira classe. Aí está lá, cruz de ferro de primeira classe, que, como eu disse, é colocar no bolso, mas como esse uniforme também coincidentemente não tem bolso, mas esse é colocado exatamente aqui. Estou mostrando como é na realidade. Foi colocado aqui, então quer dizer que ele tem de primeira classe. Quando ela fica aparente assim é porque é primeira classe. Aí ele foi melhor ainda, o soldado mostrou ainda mais galhardia, e o general também mostrou mais comando, mais força no campo de batalha, e venceu mais uma batalha também de maneira com honra e mérito. Ele recebe então a cruz alemã, que essa cruz aqui é muito bonita, essa cruz de ferro, a cruz alemã, a Deutsches Kreuz. Então essa Kreuz aqui é realmente maravilhosa. Mas mesmo assim, se você tivesse mais ainda méritos na batalha, ou vencesse ainda mais batalhas, você receberia então a cruz de cavaleiro, que era para poucos. Essa sim, a cruz de cavaleiro era algo excepcional. Aí está lá, a cruz de cavaleiro. Nesse caso aqui, como eu falei, com folha de carvalho e espadas, mas tem outras versões, como eu falei em outro vídeo. E aí, se você fosse um veterano da Primeira Guerra Mundial, você teria então o Pour le Mérite, que era o equivalente à cruz de cavaleiro. Agora veja a diferença, a cruz de cavaleiro é da Segunda Guerra Mundial, então ele tem a fita da Segunda Guerra Mundial, as cores do Terceiro Reich, que é vermelho, preto e branco. Já esse aqui tem as cores, a fita nas cores do Primeiro Reich, preto e branco. E como funciona isso, O Primeiro Reich, que Reich é império, então o Primeiro Império é lá de Carlos Magno, quando ele cria o Sacro Império Romano Germânico, que vai desde a Idade Média lá até os 1800. Aí o Segundo Reich é a unificação da Alemanha, lá com o Bismarck, com os imperadores Wilhelm I e II. Aí o Segundo Reich vai até o fim da Primeira Guerra Mundial, quando eles perdem a guerra. E aí o Terceiro Reich é quando entra Hitler e vai até a derrota na Segunda Guerra Mundial. Então esses são os três Reichs. Todo mundo pergunta, mas o que é a história de Reich, Então é isso aqui. E também, para complementar aqui, eu estou novamente com um galão aqui de general. Se fosse a Allgemeine, que eu falei lá dos administradores, dos campos e tudo mais, administradores gerais, seria em prata. Como é de guerra, é em ouro. Como é a Waffen-SS, é em ouro. E aqui, o símbolo de general, que no caso da SS tinha uma gradação diferente. Então esse aqui é um símbolo de Obergruppenführer. Existe ainda um acima desse, de Oberstgruppenführer. Esse então
seria o segundo na graduação de general. E aqui eu deixo aqui, né, desse lado aqui, é a gradação que demonstra ser de Panzer, que tem as cores do Panzer. A cor do Panzer é rosa, né? Então é interessante, né, que a gente pensa, né, os Panzer são, né, os mais machões lá, mas era rosa. Não tem nada a ver, né? Mas assim, para nós, né, brasileiros. E aqui ficaria a divisão, como eu coloquei da outra vez, eu coloquei a divisão lá dos voluntários holandeses, né, com o Wolfsengel. Mas esse aqui eu deixei sem nada, só para também ficar diferente, para deixar aberto. Então esse aqui seria o uniforme completo. Aí também tem a pergunta, né, pô, Vanderlei, mas você fica com esses uniformes alemães aí, SS, teve um que ficou bravo comigo, SS. Não tem nada a ver com isso. A guerra acabou já há 70 anos, a segunda, a primeira muito mais. Eu quero um Estado liberal, de direita, então o nazismo foi de esquerda. Eu não quero Estado totalitário, de maneira alguma, eu quero liberdade total, eu quero vencer o empreendedorismo. Então eu não quero um Estado intervencionista como era o alemão. Mas eu acho os uniformes da Hugo Boss os mais bonitos. Eu gosto das músicas, aliás, o mais prolífico em músicas são os alemães. Inclusive se dizia, né, que o alemão era a tropa que cantava, eles vinham cantando. Já as outras tropas nem tanto, tem poucas músicas, os uniformes não são tão bonitos. Então realmente, agora eu gosto lá também das cruzadas, eu gosto da Idade Média, eu gosto lá das guerras napoleônicas, guerras da franco-prussiana e diversas guerras que eu posso falar inclusive nas outras oportunidades. Mas agora eu estou nessa vibração aí, né, dos alemães. Mas é só, agora falando sobre fontes, né? Me pergunto sobre fontes. Vanderlei, mas que fontes que você usa? Você em geral não apresenta fontes. Eu não apresento mesmo. Primeiro que as fontes que eu uso são muito fragmentadas. Em geral, eu tiro a minha ideia e coloco nos vídeos. Então talvez você até fale, vai desmerecer o que? A ideia do Vanderlei não é a ideia lá do Adam Smith? Não, não é. Eu pego Adam Smith, eu pego todos os vários aí e faço, né, uma ideia e tiro as ideias originais. Como lá, aquela ideia mesmo do tabuleiro, aspecto político, depois muitos vieram falar, não, isso parece muito com o Nolan, isso parece muito com o Political Compass, mas não é. Da onde que eu tirei aquilo? Eu estudei lá Mises, estudei lá o livro dele de intervencionismo, estudei o livro de liberalismo, o de socialismo, eu estudei fontes, lógico, da internet, que todo mundo estuda hoje, papers de outros lugares, eu estudei os manuais que sempre falo, manual de ciência política, manual de filosofia, então é dali que eu tirei aquilo ali. Então eu tiro as coisas de várias fontes, então não tem como dizer para você qual fonte que eu tirei para você depois ler e falar, pô, mano, aqui não diz exatamente quando ele falou. Claro que não diz, porque foi uma coisa que eu acabei tirando da minha cabeça. Eu faço silogismos, eu pego as fontes, né, e faço lá, por exemplo, todo filósofo é inteligente. Aí, Sócrates é filósofo, então Sócrates é inteligente. Isso é silogismo, nós vamos estudar silogismo também, quero passar isso para vocês. É muito importante para entender tipo, as falácias, dando falácias agora, né? E também o próprio debate é muito baseado em silogismo. A retórica é numa espécie de silogismo simplificado. Então a gente tem que saber isso e tem que realmente você tem que fazer conhecimento. Você não tem que ficar parando e lendo conhecimento. Eu vivo muitos sites aí do cara que lê um papel, acho que ele deixa um papel na frente e faz igual no Jornal Nacional, né, que a pessoa fica o furacão chegou e matou 13 pessoas, não sei o que lá e tal. Ele tá lendo, então não tá fazendo nada, ele não tá raciocinando, ele não decorou aquilo. Aquilo ali para mim aquilo e conhecimento é nada. Então realmente eu não tiro conhecimento assim. Então as fontes, você realmente não vão ter fontes. Me pergunto muito, suas fontes, não tem. Não tem, eu posso até indicar alguns livros se você quiser, para estudar um certo assunto, mas falar do que eu usei especificamente, até porque muita coisa eu nem lembro. São coisas que eu estudei no passado, que
tem conhecimento, então não tem necessidade. O relação também a estudo, conhecimento, como que faz, como que não faz. Olha, eu acho assim, por exemplo, você não estudou nada, você não sabe nada, então pegue um livro que te interesse, de uma área qualquer, e leia aquele livro. Tente ler até o final. Lendo aquele, conforme você vai lendo, você vai tentando fazer relações, é isso que eu faço, relações com as coisas que tem relação com aquilo. Por exemplo, se é um livro sobre ciência política, vá assistir o Jornal Nacional, ou se tiver TV a cabo, vai assistir lá a Globo News, ou Band News, ou se você sabe inglês, a CNN, ou se você tiver um canal de direita, Fox News. Então você vai estudar, vai ver isso daí. Conforme você vai vendo que tem coisas que batem. E aí sim que é o bonito do conhecimento. Você fala, putz, não é igual, mas é parecido. É sempre assim, é assim que eu sempre vejo as coisas. Não é igual, mas é parecido. E aumenta meu conhecimento. Por isso que eu digo que a fonte é complicada. Porque se eu der para você um livro que eu li, você vai falar, mas não é igual. É porque não é igual. Tem relação com, como eu falei, é um silogismo. Então as coisas vão se relacionando. Aí depois que eu pego aquele livro, aí eu pego outro livro que tem na mesma área. Aí um livro vai se relacionar com outro, que vai se relacionar com muita coisa que você já viu, que você já estudou, de Facebook, de Google, de Wikipédia, de um monte de coisa que está à disposição, que você leu nesse meio tempo. Aí você, puxa vida, isso aí é interessante, isso aí eu já vi. De repente até tem capítulos que vai começar a pular, porque fala, isso aqui, você começa a ler o capítulo e fala, isso aqui já sei. E aí o bom, se você souber, é uma leitura dinâmica. Eu até dei uma receita para um aí, ele não me deu feedback, não sei se ele gostou ou não gostou, do jeito que eu faço minha leitura dinâmica caseira. Quando eu tinha lá, sei lá, uns 10, 12, no máximo, meu pai veio falar para mim assim, por que você não lê mais rápido isso? Me ensinou uma método de leitura dinâmica que ele fez, que ele estudou na época dele. Mas sem essas leituras dinâmicas que você vê aí na internet, você paga, que você acaba, você vai, e você vai contando quantas palavras você vê por minuto, e se você melhorou, piorou, não. Ele só me deu uma dica de como fazer, eu fiz, eu aprendi, e hoje eu faço, e quando eu quero eu acelero, quando eu quero eu diminuo também. Então quando eu vejo, por exemplo, que eu estou lendo um livro que tem capítulos que já eu acho que eu sei, eu já meto na leitura dinâmica. Se eu lá pelo meio percebo que não é bem isso, aí eu diminuo. Agora se eu vejo que leio e pronto. E aí já agreguei mais um livro, mais um conhecimento e vou indo. Aí o próximo passo é você ler vários livros de uma vez. Embora eu já sempre fiz isso, mas isso aí as pessoas eu vejo que não fazem. Ler vários livros de uma vez. Às vezes, e daqui a pouco de várias áreas. Então eu faço isso, eu pego um livro de filosofia, eu pego um livro sobre sociologia, eu pego um livro de ciência política, eu pego um livro, às vezes, de matemática, para estudar matemática que eu gosto. Então eu vou pegando vários livros de várias áreas e vou também fazendo agregando esse conhecimento. E vou fazendo isso também, pegando, eu aproveito, pego lá no Wikipédia mesmo, eu pego o Wikipédia e já vou naqueles pontos que estou vendo no livro. Ou eu ponho lá na pesquisa do Google e vejo lá se tem alguma coisa bem interessante. E eu já abro várias janelas também, né? Não sei se vocês fazem isso, mas eu entro na pesquisa do Google e já abro várias, né? Eu abro todas as janelas praticamente. Abro lá 10, 20 janelas. E aí eu vou pegando uma por uma e já vou... Essa não, deleta. Essa sim, deixa pra cá. Essa não, deleta. Essa sim. Daqui a pouco tem 3 janelas que me interessaram. Aí naquelas 3... eu vou ler as 3. E quando eu vejo também, muita coisa baixa de uma para outra. Aí aquilo que eu já li em uma, não leio na outra. E assim vou indo. Aí quando eu vejo, eu já agreguei mais aquele conhecimento. E assim vai indo. Então você fala assim, Nenê, você leu todos esses livros aqui? De uma certa forma li. Mas muita coisa eu li leitura dinâmica, ou até mesmo pulei, porque eu sabia que era exatamente a mesma coisa. O mesmo autor costuma, às vezes, fazer capítulos muito parecidos.
Então tudo isso eu vou agregando nesse monte de conhecimento. Então, quando chega um certo momento, eu já meio que conheço muito de vários assuntos. Só que eu não peguei um livro gigantão e me baseei nesse livro, igual tem gente. Eu me lembro quando eu estava na faculdade de filosofia, tinha um rapaz lá que ele era fascinado por Heidegger. Ele lia lá o Ser e o Tempo, né, em português, lá, Being in Time, né, porque era americano. Ele colocava embaixo do braço e andava com aquilo por todo lugar. E ele só citava aquilo. E eu, pra mim, aquilo ali é uma besteira, porque eu tenho o livro, aliás, li bastante dele, mas não... Eu quero ler outras coisas também, eu quero saber outras coisas de outras áreas de conhecimento. Não posso ficar parado numa coisa só. Então é mais ou menos isso. Uma coisa assim que sempre me deixou muito chateado, quando eu fiz a faculdade lá no ITA, que é uma faculdade de excelência, eu fui fazer meu trabalho final, né, TG, trabalho de graduação, e eu fiz um tema que eu peguei vários o meu próprio orientador falou isso, pega aqui tudo isso aqui, essas fontes aqui, e crie uma ideia. E aí eu criei uma ideia lá, que era a bolsa de valores, com o negócio de empresa, criei como que as empresas podiam funcionar no mercado, e ele gostou, todo mundo gostou, recebi até um prêmio lá da FAPESP, e foi uma beleza, me senti assim, ô cara. Aí eu fui fazer direito na faculdade paga, fui fazer uma coisa igual, a professora disse, não, aqui não é o TCC daí, né, trabalho com conclusão de curso, aqui não se cria conhecimento, só vai se criar conhecimento no PhD. Eu me senti cerceado, eu tive que trocar todo o meu trabalho de graduação por uma coisa pífia, vagabunda, só para poder passar, enquanto eu tinha feito um trabalho que eu, na minha concepção, realmente, não digo que seja bom para o uso, mas revolucionário em termos de que eu nunca vi ninguém usar. Eu fiz lá, inclusive, esse negócio sobre lógica, né, socrática, né, aristotélica, apofântica. Fui lá para a dialética de Hegel, que é a lógica de Hegel. Usei no direito, que eu nunca vi ninguém usar. Depois usei as lógicas mais modernas de Robert Alexi, Habermas e todo mundo. E de repente eu tive que mudar tudo para fazer um negócio bem simples, bem bobão, para que todo mundo entenda. Então é isso, pessoal. Eu acho que vocês têm que tentar criar as coisas. Então ler o livro não é para você saber o livro e igual um papagaio sabe sair falando. Não, é ler o livro e saber aplicar isso para criar conhecimento. É assim que a vida funciona na prática. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.